Pronto, Javier, vamos dar início à sua segunda aula sobre métodos estatísticos na cosmologia, em cosmologia. Então, eu vou desligar aqui a câmera e você já pode começar. Ok, não sei se a minha internet está travando um pouco, então qualquer coisa, você me manda uma mensagem ou me liga no celular, por favor, audiência. Tá certo. Oi, gente, então boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde. Então, vamos continuar com a nossa segunda aula desse curso de métodos estatísticos em cosmologia. Então, na aula anterior a gente parou nessa parte onde começa a estatística em cosmologia. Então, vamos começar. Estou fazendo assim umas comparações, exemplos básicos para a gente se entender um pouco mais fácil qual é a diferença do problema e depois passa aquela questão de passar as coisas mais intangíveis. Então, qual seria a probabilidade de obter uma moeda legal? De obter cara, dado que temos uma moeda legal. A moeda não tem privilégio pela coroa ou pela cara. Então, todo mundo sabe isso, seria 50%, e então a teoria de probabilidade dá essa informação de qual seria a chance, ou não mudei, estava com o exemplo com bolas, mas então a teoria de probabilidade daria a chance de obter cara ou coroa nessa jogada, nesse processo. Mas a gente não quer essa pergunta, a gente o que quer é a probabilidade de que a moeda é legal depois de jogar a moeda algumas poucas vezes. Então, aqui a pergunta muda totalmente. Eu pergunto para vocês qual é a probabilidade de cara ou coroa, dado que a moeda é legal. Isso é uma pergunta e é procurar pela likelihood. Seria essa abordagem, talvez, mais frequentista. Mas agora vamos mudar a pergunta. Vamos fazer a pergunta contrária. Dado que eu obtive duas coroas e uma cara, qual é a probabilidade que a moeda é legal? Então, no caso da cosmologia, fica mais complicado ainda, porque a gente tem só um universo, então a gente tem que olhar o céu, olhar diferentes direções do céu e analisar os processos físicos que estão acontecendo, supondo que esses processos que a gente consegue observar são uma amostra representativa do que é o universo como um todo. Então, de novo, seria mais ou menos a mesma pergunta que fiz no começo com a moeda. A gente observa algumas coisas no universo, temos alguns dados, e o que a gente quer se perguntar é qual seria a probabilidade de termos uma hipótese ou, em outros termos, algum modelo específico dadas essas observações. Ok, então para isso nós vamos utilizar mais o teorema de Bayes. Então, por esses motivos, a interpretação bayesiana é um pouco mais utilizada em cosmologia. E só para lembrar que o que fala essa expressão, essa equação é a probabilidade que aconteça A, dado que já temos o B. Ou seja, o B nesse caso é fixo e seria igual a probabilidade que aconteça B, dado que aconteceu A, vezes a probabilidade que aconteça A sobre a probabilidade que aconteça B. Então, aí, como já falamos, aí se divide a teoria de probabilidade, que é uma teoria matemática, na arte da estatística. Uma parte é a parte bayesiana, onde sempre se utilizam priors, e a parte frequentista, onde só se utiliza essa parte aqui, esse termo, que é chamado de likelihood. Então, vamos fazer uma mudança nessa equação. Nessa equação aqui, a gente está falando de eventos. Então, agora vamos tirar o evento A e evento B e vamos trocar esse primeiro por uma hipótese.
E a hipótese pode ser, por exemplo, no caso de doenças, a hipótese que eu esteja doente, não esteja doente, que amanhã vai chover ou não vai chover, ou um modelo cosmológico específico. Então, aí a hipótese seriam os valores dos parâmetros do modelo. E nessa segunda variável, vamos colocar os dados. Então, aqui seria qual a probabilidade da hipótese, dado que temos uns dados. No caso Bayesiano, sempre utilizamos essa equação e temos que colocar um prior. O prior é subjetivo, então essa é uma fraqueza dessa teoria, porque às vezes não sabemos, não temos um fundamento matemático ou físico para esse prior, é mais coisa do experimentador, e em outros casos, não na cosmologia, é mais subjetivo. E então os frequentistas só ficam com esse termo aqui, esse termo é chamado de posterior, a posteriori, esse termo é chamado de likelihood, que depende são os dados, dada a validade da hipótese, esse termo aqui é o prior da hipótese, e esse termo aqui é chamado de evidência. Então, na análise frequentista, só se utiliza a likelihood. É uma abordagem mais objetiva, não vamos entrar nessa parte subjetiva dos priors. Então, aqui vai mudar um pouco, muda bastante essa interpretação, porque a interpretação frequentista não dá um valor de probabilidade, não associa uma distribuição de probabilidade à hipótese. Para o frequentista, a hipótese é válida ou não é válida. Eu estou doente ou não estou doente. Não tem um meio termo. Pelo contrário, na análise bayesiana, eu associo uma distribuição de probabilidade para a hipótese. Então, suponhamos que temos uma moeda e tem uma probabilidade desconhecida, mas é fixa, beta, de obter uma cara. Então, as condições da moeda, a construção da moeda, dá esse tipo de probabilidade, dá esse tipo de viés, seja totalmente legal ou não. Mas é fixo e isso existe, é mais ou menos os parâmetros subjacentes da natureza, do fenômeno. Então, o frequentista assume que existe esse parâmetro e é um só, não associa uma distribuição para ele. Enquanto que o frequentista, para ele, então para o frequentista, esse valor, a hipótese ou os parâmetros dos modelos não são fixos e é um único valor. Para o Bayesiano, ele concorda que o valor, no caso da moeda, é um valor fixo e existe esse valor, porém ele associa uma distribuição de probabilidade a esse valor, interpretando-a como se fosse um grau de desconhecimento do valor. Mas concorda que existe um valor por trás que é dada a natureza da física do assunto, do processo. Mas o nosso grau de desconhecimento é transformado, matematicamente modelado por uma distribuição de probabilidade. Então, aqui, no caso das doenças, o frequentista ou doente ou não doente, e o Bayesiano eu tenho uma probabilidade de estar doente ou não. Bom, então, passando isso para um contexto cosmológico, a gente vai fazer modelagem de dados cosmológicos. Então, o objetivo desta inferência estatística é ajustar os parâmetros do nosso modelo, que é mais ou menos grande parte, por não dizer quase toda, as apresentações que tem se falado já sobre cosmologia. É ajustar o parâmetro, as escalas em que o universo torna-se homogêneo, os parâmetros das teorias de gravidade modificada, ou mesmo as teorias de energia escura, a gente tem que, com observações, ir modelando quais seriam os valores mais prováveis desses parâmetros. Então, é necessário, nesse caso, construir uma função
que dê conta do grau de ajuste desses parâmetros com os meus dados. Então, nas expressões de probabilidade condicional, que já mostrei, a expressão de Bayes, então, D são os dados, H é a hipótese e representada pelos parâmetros. E então, um dos métodos mais conhecidos é o método de mínimos quadrados, que seria ter essa função, a função que, e temos D, que são um conjunto de dados, e eu vou subtrair o meu modelo, dados alguns parâmetros. Então, elevado ao quadrado, para não ter uma soma negativa, eu quero minimizar a diferença entre esses dois valores ao quadrado. E no caso em que esse valor é dado por 1 sobre a variância, ou seja, 1 sobre sigma quadrado, 1 sobre o erro ao quadrado de cada um dos dados, esse valor é o chamado Q quadrado. Então, corresponde ao Q quadrado. Então, imagino que todas as pessoas que estão aqui, eles já utilizaram esse método de mínimos quadrados em algum momento da vida. Por exemplo, a forma mais usual de utilizá-lo é ajustando uma linha reta. Supomos que nosso modelo é uma linha, temos uns dados, supomos que nosso modelo é uma linha, nesse caso, os parâmetros são A e B. E então, vamos minimizar essa função Q quadrado em função dos parâmetros A e B. Isso se faz com derivadas, então, nesse caso, temos um método analítico, uma solução analítica para a minimização dessa função que dá conta de quão boa é a minha modelagem. Então, se minimiza isto e se obtém os valores dos parâmetros A e B que vão minimizar. Isso é feito normalmente em qualquer curso, né? Mas no caso da cosmologia, a gente não pode fazer essa minimização da função Q quadrado analiticamente por causa que os modelos não são tão simples quanto uma linha reta, uma exponencial, ou esse tipo de funções um pouco mais simples. Então, no caso que os dados também possam apresentar uma correlação, ou seja, os dados não são totalmente independentes, a função, o peso já não vai ser dado por 1 sobre o sigma quadrado, senão vai ser dado pela função de correlação dos dados, e teríamos que fazer essa multiplicação. No caso de a gente considerar uma forma matricial, seria o vetor linha, vezes a matriz de correlação, vezes o vetor coluna dos dados menos o nosso modelo. Então, isso não tem nada demais para o pessoal que está aqui. Mas, então, como é que a gente pode saber se os nossos parâmetros que foram inferidos a partir dessa abordagem são bons? Eu posso ter um bom ajuste, esse Q quadrado teria que ser olhado em detalhe. Se o nosso ajuste não é muito bom, a inferência, os parâmetros obtidos não vão ter algum tipo de relevância, não teria relevância estatística. Então, teria que olhar uma quantidade, e uma das quantidades mais relevantes para analisar seria o Q quadrado reduzido, e é igual ao Q quadrado, calculado anteriormente, o Q quadrado calculado aqui, dividido pelo número de grau de liberdade, ou seja, o número de grau de liberdade é o número de dados menos o número de parâmetros menos 1. Então, no caso em que esse Q quadrado seja próximo de 1, temos uma boa, um bom fit, um bom ajuste, então é confiável a nossa abordagem, a nossa estimativa de parâmetros, mas no caso em que seja maior do que 1, pode acontecer algumas situações. Tem algumas 3 razões para ver o que está acontecendo, e aí não é confiável a nossa inferência. Então, a primeira é que os dados provavelmente não teriam acontecido se o universo fosse realmente descrito pelo modelo que eu considerei.
Então, eu utilizo algum modelo, alguma forma funcional específica, ajusto os dados, minimizo esse Q quadrado, mas mesmo minimizando esse Q quadrado, ele continua sendo alto. Então, isso quer dizer, formalmente, que esses dados não são provavelmente obtidos com esse modelo. E, na prática, então, o modelo seria rejeitado. A outra é que os valores dos erros, esse 1 sobre sigma quadrado aqui, nesse peso, está subestimado. Então, talvez os dados foram obtidos de uma maneira em que não foram levados em conta todos os efeitos de propagação de erros. E outra coisa é que a distribuição dos erros das medidas não são gaussianos. Mas também pode acontecer que o nosso Q quadrado reduzido seja muito menor do que 1. E nesse caso, significa que esse modelo que eu estou propondo se aproxima muito dos dados e isso estatisticamente não é muito provável. Então, seria o comentário para isso, é muito bom para ser verdade. E aí podem ter três opções também. Uma é que os erros foram superestimados, a outra é que os dados são correlacionados ou não independentes, e eu não levei em conta isso. Se eu levo em conta na matriz de covariância, tudo bem, mas se eu não levo em conta, posso gerar esse tipo de coisas, que os dados não sejam independentes e eu estou obtendo um maior vínculo do que eles poderiam estar dando. E a outra também, que a distribuição de dados não é gaussiana, mas essa é uma... Sim, Désio, que eu quero falar? Só para marcar aqui, Javier, ao final eu faço a pergunta. Eu tinha uma pergunta para fazer, mas sobre isso aí, ao final eu faço, tá certo? Desculpa te interromper. Beleza. Eu só marquei aqui, só pontuei. Tudo bem, desculpe aí. Tá certo, Désio. Bom, então, esse método estima, nesse caso, a gente só está olhando para a likelihood, mas a probabilidade que a gente quer do modelo então a gente só está olhando para a probabilidade dos dados dado o modelo. E isso poderia ser vinculado com o prior para obter a nossa posterior. Então, nesse caso aqui, o Q quadrado se relaciona com a likelihood, ou seja, com essa função aqui, via a exponencial menos 1/2 do Q quadrado. Então, minimizar o Q quadrado é maximizar essa função aqui, a likelihood. Tem alguns detalhes, talvez mais complexos em alguns momentos, mas talvez se alguém perguntar sobre isso, eu posso, sobre a matriz de correlação, está dependendo do nosso modelo, aí não tem essa expressão tão direta. Ok, então, se nós só ficamos com essa likelihood, estaríamos só considerando essa interpretação frequentista. Então, vamos utilizar os priors para obter a nossa posterior e completar a nossa abordagem bayesiana. Então, como eu já falei, o prior é subjetivo, às vezes tem um fundamento físico, às vezes não. E então, vamos ver um exemplo do que pode acontecer utilizando dados, utilizando os priors. Então, se a gente considera 2 experimentadores, cada um com um prior diferente, vamos assumir que esse prior é gaussiano, então cada um tem uma média e uma variância para esse seu conhecimento a priori. Então, eles dois se juntam e fazem um experimento, constroem a sua likelihood, que é uma gaussiana. Então, a multiplicação de 2 gaussianas também dá outra gaussiana. Então, a likelihood vezes o prior é a posterior, que vai ser uma gaussiana, e não vamos considerar essa evidência, que seria só um fator de normalização nesse caso. Então, o valor médio da gaussiana resultante da nossa posterior vai ser esse valor M-min, que depende do prior da pessoa A e do prior da pessoa B,
que vai depender do valor do prior, esse valor da posterior, não sei se falei errado, o valor da posterior de cada pessoa vai depender do valor médio do seu prior gaussiano inicial e da sua variância, do seu erro. Então, aqui, cada um vai obter um valor diferente para o valor médio da posterior e um valor diferente para o seu erro da posterior, que as duas são, que são gaussianas. Então, se os dados são informativos, se eles prevalecem sobre os priors, ou seja, os dados realmente são bons, e eu vou ter que o erro do experimento o erro do experimento é muito menor do que o erro do meu conhecimento inicial. Então, esses termos vão ser irrelevantes e, no fim das contas, vou ter que o valor médio da minha posterior é só o valor do experimento, que seria esse aqui, e o erro é só o erro do experimento. Então, aqui é considerando que o experimento foi muito bom. Esse sigma é muito pequeno comparado com o meu erro inicial. Então, aqui se mostra um pouco o que acontece nesses casos. Eu tenho uma pessoa A, tem o conhecimento gaussiano em vermelho, e a outra pessoa tem o verde. Eles são diferentes na média e também nos seus erros. Eu tenho um experimento que constrói uma likelihood gaussiana, e no momento de multiplicar eles, para obter as posteriores, eu vou ter esses resultados aqui, ou seja, eles viram um pouco mais compatíveis, pelo caso do experimento, pela atualização da informação via o experimento. E no caso de eu fazer vários experimentos para atualizar a minha informação, então vai convergir independente no caso se eu tenho muitas realizações, mas independente dos priors, se eu faço muitas realizações, muitos experimentos, eu vou ter que a minha posterior finalmente vai converger independentemente desse prior. Bom, então, talvez a gente poderia pensar, eu posso fugir do prior, utilizando priors constantes, então dou o mesmo valor para o mesmo peso para qualquer valor dos parâmetros, mas o problema disso é que no momento de mudar variáveis, o prior deixa de ser constante, então isso não é mantido para qualquer variável. E por que eu mudaria de variável? É porque em alguns casos, alguns fenômenos dependem linearmente de alguma variável, então é uma dependência, eu posso construir a minha likelihood de forma gaussiana, mas tem outros fenômenos em que o mesmo parâmetro depende de forma diferente. Então, nos casos, o prior seria gaussiano, e no outro caso, o prior não seria gaussiano. Então, esse flat prior, esse peso igual para todo mundo, não é mantido. A ignorância sobre a ordem de grandeza, se eu estou procurando, vou ajustar algum parâmetro e não faço ideia qual seria a ordem de grandeza desse parâmetro, então eu poderia utilizar um prior logarítmico que ele daria igual peso a todas as ordens de grandeza, não vai privilegiar. E o conhecimento de uma quantidade, se eu conheço bem alguma medida ou fiz algum tipo de experimento, se sugere a utilização de um prior gaussiano no momento de atualizar a informação, ou seja, no momento de refazer ou fazer outro tipo de experimento com essa informação. Bom, agora vamos sobre os níveis de confiança. Então, eu ajustei uns parâmetros minimizando o Q quadrado e obtenho um valor específico. Mas eu quero saber qual seria o grau de certeza que eu tenho nessa estimativa e vou associar isso a um intervalo.
Então, o que se faz é obter o valor mínimo desse Q quadrado e variá-lo até um certo valor. Por exemplo, no caso, se eu chego no caso de um parâmetro, se eu chego a variar até um Q quadrado mínimo mais 1, eu obteria o 68% de confiança. Isso significa que o 68% da probabilidade, ou seja, da área da minha função de distribuição de probabilidade, o 68% dessa área está contida aí, entre o valor do Q quadrado mínimo e os valores dos parâmetros no Q quadrado mínimo mais 1. Mas isso, isso depende do número de parâmetros. Então, no caso de ter 2 parâmetros para obter o 68% de confiança, ou seja, o 68% da massa dessa distribuição de densidade e probabilidade, eu teria que mudar até 2.3, e bom, enfim, depende do grau de confiabilidade que eu quero e do número de parâmetros que eu estou utilizando no meu modelo. Se eu quero aumentar o grau de confiança, então eu tenho que aumentar o valor desse delta Q quadrado. Então, eu vou ter um ajuste melhor e eu tenho a vontade de saber qual é a confiança no valor real desse parâmetro, no valor subjacente da natureza do fenômeno. Então, por exemplo, esse caso aqui, esse contorno é interpretado na região mais escura, como tendo uma maior probabilidade de acontecer, a likelihood a posterior, aliás, no caso bayesiano, a posterior é maior nessa região escura e vai sendo menor nas regiões mais claras. E sempre por convenção, a gente utiliza aqui essa região de 1 sigma, devido a esse 1 sigma é devido à distribuição normal, à comparação com distribuição normal, que dentro de um sigma de uma gaussiana a gente tem uns 68% da área. Então aqui, essa região escura é o 68%, a região um pouco mais clara é 95%, e a seguinte é 99,7%. Ok. Mas então, também, nesse caso bayesiano, a gente pode estar falando de alguns intervalos, dependendo do que a gente quer interpretar, de como a gente quer interpretar esse intervalo. Então, um deles é o intervalo de credibilidade central, quando eu estou falando de um parâmetro, e significa que eu fico na metade desse intervalo seria a mediana, e aqui tenho, nessa região aqui, o grau, essa região branca, com essa região, tem a mesma área. Então, é o intervalo de credibilidade central, que muitas vezes é utilizado em cosmologia. Porém, também posso utilizar o intervalo de credibilidade mínimo, que é centrado, ou seu ponto principal é o ponto de maior posterior, ou seja, o ponto, a região mais provável seria o centro, e a partir daí, qualquer ponto fora desse intervalo vai ter menos probabilidade, qualquer intervalozinho fora dessa região cinza vai ter menos probabilidade do que os pontos dentro dessa região. E então, a recomendação sempre que se faz análise cosmológica é dizer qual intervalo está se utilizando, se é o de credibilidade mínima ou credibilidade central. E isso aí vai depender dos resultados e das características dos parâmetros. E aqui também um pouco sobre o que acontece com os priors. Vamos ver como o resultado depende bastante, no caso cosmológico, ou pode depender bastante, no caso cosmológico, mudando os priors. Então, esses são os resultados antigos de WMAP, primeiro ano de WMAP, e esses são os resultados para o terceiro ano de WMAP. Esses resultados são bem antigos, 2007 para esse WMAP terceiro ano, mas é simplesmente para exemplificar
qual é o efeito dos priors. Então, obviamente, no primeiro ano, os vínculos deveriam ser um pouco menores, ou seja, essa região um pouco maior, e no terceiro ano, essa região deveria ser um pouco mais restrita, porque eu tenho mais dados. Porém, a diferença é que, nesse caso, se utilizou um prior para a distância de diâmetro angular até a superfície, até o pico acústico, a superfície de último espalhamento, e nesse caso se utilizou um prior em H0. Então, mesmo tendo mais dados, a diferença de priors vai ou não diminuir ou aumentar o meu grau de certeza nas minhas postilhas. Bom, e agora o que se faz quando, nessa análise, eu já tinha comentado na aula anterior, que tem alguns parâmetros que não fazem parte do meu modelo, senão que estão associados a algum tipo de efeito que eu tenho que levar em conta. Por exemplo, o sinal ruído em observações. Então, tem alguns parâmetros que não são relevantes, são chamados nuisance parameters. Ou, em algum momento, também eu posso estar interessado só no vínculo de um dos meus parâmetros. Eu posso ter modelos com vários parâmetros, mas eu estou interessado simplesmente no vínculo que eu estou tendo em um parâmetro só. Então, eu vou utilizar a marginalização, e que consiste no seguinte: eu tenho a minha posterior, bom, como eu já expliquei, esse seria o meu modelo, o θ seriam os parâmetros do meu modelo, D seria os dados, e M simplesmente é para ressaltar que é um modelo específico. Essa seria a likelihood, ou seja, a probabilidade dos dados, dado uns parâmetros específicos. Essa a evidência, que é um fator de normalização nesse caso, e aqui os priors de cada um dos parâmetros. Então, se eu tenho um conjunto de dados θ, sendo φ e φ parâmetros de interesse e ψ parâmetros nuisance, eu posso integrar essa expressão aqui sobre todos os valores dos parâmetros nuisance. Então, como essa expressão, a evidência, essa quantidade é uma constante com respeito a θ, então ela não interessa, não vai modificar os picos da posterior, então eu simplesmente faço a integração sobre o numerador, em todos os valores dos parâmetros que eu vou marginalizar. Ok. Então, nesse caso, vamos ver o que acontece. Para uma distribuição bidimensional, ou também isso pode ser generalizado para várias dimensões, eu vou ter uma região de confiança de 68%. Então, no 68%, toda a massa da distribuição de densidade de probabilidade, o 68% vai estar nessa região, ou 95%, dependendo do que a gente esteja definindo, o grau de confiança que a gente esteja definindo. Então, eu tenho dentro dessa região, vamos dizer, os 68% dos pontos, e no momento de eu marginalizar, vou levar em conta, então, os pontos que estão fora dessa região, e no caso, vou reduzir esse intervalo para o meu parâmetro, vamos dizer, A aqui, e no caso de marginalizar nessa direção, eu vou levar em conta todos esses pontos, os que estão dentro e os que estão aqui fora, esses não, porque eles sairiam do 68% de confiança, e aqui ficariam os 68% dos pontos. Então, o que eu quero ressaltar aqui é que a marginalização, ela vai reduzir um pouco os intervalos que em diagramas bidimensionais ou tridimensionais, eles parecem um pouco maiores, mas no momento de levar em conta só um parâmetro, então esses vínculos vão se restringir um pouco. Isso seria só quando eu quero
me focar na análise, na informação de um parâmetro só. Ok, então no caso cosmológico, esse seria um exemplo. Temos dados de H de Z, que seriam esses pontos pretos, e eu vou modelar ele com um modelo lambda CDM plano. Então, os parâmetros desse modelo seriam ômega m e ômega lambda, e essa seria a evolução que prediz o modelo. E então, vamos utilizar toda essa análise quadrado, alguns priors sobre ômega m, que seja positivo, e o resultado, o H0, que é a constante que multiplica essa expressão aqui, faltou esse parâmetro, H0. Então, esses dados produzem Javier? estão dentro dessa região e com 95% de confiança estão dentro da região clara. Javier? E quando eu falo... Eu acho que travou, não sei se foi só para mim, travou para o pessoal aí, porque eu acho que você poderia repetir só um pouquinho a parte quando você começou a falar do H0, travou para todo mundo, aí ficou uns 5 segundos, 10 segundos parado. Ok. Então, vamos modelar esses dados com essa função, e a função aqui está faltando um H0. Os parâmetros desse modelo são H0, ômega m, e ômega lambda não é um parâmetro porque ele tem um vínculo com ômega m sendo 1 menos ômega m. Então, esse não seria um parâmetro livre. E aqui, lembrem, aqui faz falta um H0 multiplicando. Então, com esses dados e esse modelo, eu tenho esses vínculos. Dentro dessa região escura, eu tenho 68% de confiança dos valores dos parâmetros reais estarem dentro dessa região e 95% dentro da região um pouco mais clara. E quando eu faço a marginalização, ou seja, faço a integração sobre todos os possíveis valores de H0, eu vou ter esse vínculo em ômega m, e quando faço a marginalização sobre ômega m, vou ter esse vínculo só olhando para o valor de H0. E então, também, além dessa estimação de parâmetros e seus níveis de confiança que eu posso obter com essa inferência física, eu também vou olhar para minha seleção de modelos. Então, se deveria olhar para o princípio da Navalha-Jocan, que consiste em que o meu modelo deve ser bom enquanto à previsibilidade, mas ele também deveria ser simples, não deveria ser muito complexo. Então, um caso, um exemplo bem específico e simples seria o caso da visão newtoniana do sistema solar, do modelo copernicano, e do modelo tolemaico. Então, no modelo tolemaico, eu coloco epiciclos para descrever o movimento dos planetas. Eu posso colocar quantos epiciclos eu quiser, e com cada epiciclo eu vou aumentando o grau de parâmetros, cada epiciclo seria um parâmetro a mais, mas a minha previsibilidade do modelo aumentaria muito. Eu posso aumentar o número de epiciclos quanto eu quiser, e a minha previsibilidade vai aumentar quanto eu quiser. Porém, a simplicidade do modelo vai se reduzir, porque seria muito complexo estar modelando epiciclos para cada planeta. Pelo contrário, então, na teoria de gravidade newtoniana, então, eu tenho uma boa previsibilidade e também é simples. Então, uma forma que utiliza a seleção de modelos na estatística bayesiana é calcular a evidência. E a evidência, então, seria essa quantidade no teorema de Bayes, que se calcula
integrando esse numerador sobre todos os valores dos parâmetros. Por quê? Porque essa quantidade, se os dados D são fixos, e se eu integro sobre todos os valores da hipótese, ou sobre todos os valores, neste caso, dos parâmetros, essa probabilidade deveria ser igual a 1. Então, essa função aqui, a evidência, ela não depende dos parâmetros, então é uma constante. Se eu faço a minha integração sobre todos os valores de θ, ela sai da integral, e essa integral é igual a 1. Então, a integral desse numerador, sobre todos os valores dos parâmetros, tem que ser igual à evidência. Ou a evidência é igual a essa integral. Da likelihood, então, em outras palavras, é a integral sobre todos os valores da hipótese ou do modelo, da likelihood vezes o prior. Então, o valor do fator de Bayes, que vai ser a minha forma de comparação dos modelos, é calcular a evidência para o modelo 1, dividido a evidência de um modelo 2. Então, se a minha evidência é maior, então isso vai favorecer o modelo 1, se a minha evidência é menor, vai favorecer o modelo 2. Então, o que a gente faz? A gente toma o logaritmo desse valor de evidência, e da evidência não, do fator de Bayes, e vai comparar com as tabelas que me dizem qual seria o favorecimento que tenho de um modelo sobre outro. Então, essa primeira escala que se fez é a escala de Jeffrey. Então, para evidência menor do que 1.15, eu tenho favorecendo o modelo 2, e não é muito relevante. Mas, então, se vou aumentando os valores das evidências, o valor desse logaritmo do fator de Bayes vai aumentando a minha evidência para um modelo ou para o outro. Mais uma análise um pouco mais conservadora é a tabela de Trotta, em que os valores para valor menor do que 1.0 é inconclusivo, entre 1 e 2.5 é fraco, entre 2.5 e 5 é moderado, e maior do que 5 eu tenho forte evidência sobre um dos modelos. Mas essa parte é uma forma qualitativa de analisar esses dados quantitativos, mas não isso aqui não é totalmente rigoroso. Então, se eu tenho um valor de 5, eu já vou ter problema na minha análise qualitativa desses resultados. E também, por exemplo, se eu estou no 4.9 e 4.8, eu não posso dizer que não estou tendo uma forte evidência para favorecer ou desfavorecer algum dos dois modelos. Então, também, isso aqui serve para tomar decisões de algum tipo de modelo, mas também, além desta análise de modelo, eu devo utilizar combinações de dados para vincular os meus parâmetros cosmológicos. E essa análise é potencializada somando dados, somando amostras de dados, mas principalmente potencializada quando esses dados correspondem a observáveis diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho os vínculos das supernovas, esses são vínculos de 2014, da compilação JLA. Eu tenho que esses seriam os meus vínculos de supernova, e o meu vínculo da radiação cósmica de fundo é o verde. Então, esses vínculos, a gente vê que a direção de correlação entre os dados de ômega m e ômega lambda, eles são perpendiculares, ou aproximadamente perpendiculares. Então, isso faz com que o meu vínculo final, quando eu combino esses dados, que seria somar, o que a likelihood seria construída somando os Q quadrados de cada observável, de cada conjunto de dados. Então, quando eu combino isso e faço a minha inferência estatística,
eu obtenho essa região pequena vermelha. Então, eu potencializo essa combinação de dados, vincula fortemente os parâmetros cosmológicos, mais do que se eu adicionasse mais supernovas a esse conjunto. Mas aqui chega um problema, que é o problema da tensão ou combinação. Se eu apresento para vocês esse conjunto de parâmetros, o parâmetro alfa e o parâmetro beta, eu tenho que um conjunto de dados fornece essa região de confiança de 1 sigma, e o outro conjunto de dados fornece essa outra, esse 1 sigma, então o meu resultado vai ser essa região aqui, a restrição, o vínculo que estão impondo esses dois dados é uma região pequena aqui, como acontece com radiação cósmica de fundo e supernovas. E essa seria uma região 1 sigma de confiança. Então, eu combino os dados e vinculo fortemente os meus parâmetros. Isso não tem problema nenhum se eu apresento dessa forma. Porém, sempre tem um porém, aqui travou, ok. Então, sempre tem um porém. Se eu falo para vocês, eu falei para vocês que esses serão contornos de 1 sigma. Então, aqui, essa região de overlap vai quebrar a degenerescência dos parâmetros e eu vinculo fortemente eles. Mas se eu falo para vocês que essa região azul não é uma região de 1 sigma de confiança, senão são regiões de 5 sigmas, então a probabilidade em que essas regiões se juntam é muito baixa. Então, na verdade, e essas pequenininhas seriam 1 sigma, eu vejo que as previsões de cada um dos conjuntos de dados são incompatíveis. Um fala que esses seriam os valores reais dos parâmetros, outro fala que esse é o valor real do parâmetro. Então, nessa situação, eu tenho uma tensão e não poderia fazer a combinação de dados para quebrar a degenerescência. Se eu juntasse ele... Aqui travou meu computador, então... Eu procurando seu nome, você está com seu pai. Tive que pegar outro computador. Então, aqui tá bem lento para carregar também. Então, eu vou falar um pouco sem os slides sobre o que eu estava apresentando. Quando eu posso combinar os dados sempre que eles não apresentem uma tensão. Se eles estão dizendo alguma coisa e se eles estão dizendo coisas diferentes, eu não posso juntá-los para combinar esses dados e vincular melhor os meus parâmetros cosmológicos, porque esses vínculos, nesse caso, não seriam vínculos reais, senão que seriam simplesmente vínculos fictícios, devido a que a única parte em que se encontram os contornos de confiança é essa pequena região, mas não é relevante. Aqui, gente, não consegui ainda carregar, então, se quiserem, podem fazer perguntas pelo momento. Desi, você está aí, Desi? Você estava querendo fazer pergunta? Sim, pronto, eu estou aqui. Então, vamos lá. Javier, boa noite, tudo bem com você, rapaz? Boa noite, Desi. Beleza. É o seguinte, quando você estava falando ali de grau de liberdade, né? Bateu uma dúvida que é a seguinte: o grau de liberdade é o número de dados menos o número de parâmetros, o número de dados que você está usando né? E o que reduzido é o que quadrado mínimo sobre esse número os graus de liberdade, né? Muito bem. O que acontece quando o número de parâmetros foi igual a
o número de dados utilizados. Por exemplo, o número de graus de liberdade for 0. O que pode acontecer quando... Só um minuto, Edésio. Só está dando um eco aqui. Quando você utilizar o A, o R, o parâmetro acústico... É 10, eu acho que ele saiu. Ele só um minuto. Peraí, só um minutinho. Ele entrou com a própria conta dele, aí ele foi sair Já entrei, eu estou escutando todo mundo. Pode falar, Edésio, o que acontece quando o número de parâmetros foi é igual... Quando o número de grau de liberdade for 0. Acústico LA, o shift parameter e o AS, por exemplo, você tem 3 dados ali. Aí você pode estar usando isso, ou seja, os dados de CMB, né, que são os dados comprimidos, né? Você pode usar isso para estimar o ômega-m, o H0, por exemplo, e o ômega-b. Então, você tem aí 3 parâmetros livres, H0, ômega-m e ômega-b, e 3 dados, de forma que o número de graus de liberdade vai dar 0. Certo? Qual é o significado físico disso? Seu Q quadrado mínimo, quando você faz o ajuste, é 0, né? Você tem a matriz de correlação, por exemplo, né? Você usa lá a matriz, Q quadrado mínimo vai dar 0, deve dar da ordem de 10 a menos 5, na verdade dá da ordem de 10 a menos 5, né? E o seu número de graus de liberdade é 0. E ainda assim você obtém bons vínculos sobre esses parâmetros usando só esses dados. Aí você até colocou lá, quando o Q quadrado mínimo é muito pequeno, né? Certo? Ou seu Q reduzido muito menor do que 1, mas no caso de CMB, você tem uma situação dessa, em que o Q reduzido é muito menor do que 1, na verdade, aproximadamente igual a 0. Aí a pergunta é, o que isso significa? Edésio, tá me ouvindo? Tô te ouvindo picotando. É que aqui tá bem ruim aqui a comunicação. Pronto, agora eu tô te ouvindo bem. Agora tá bom? Tá bom, agora eu tô te ouvindo bem. Ok, então o que acontece aí, esses dados esses dados estão aí correlacionados. Então, o cálculo do grau de liberdade não é igual que quando a gente tem dados independentes. E também tem que ter em conta uma coisa, que esses dados que você mencionou, do shift parameter e dos outros vínculos da radiação cósmica de fundo, não é informação de um dado só. Como dizer, toda a informação da radiação cósmica de fundo comprimida nesses dois, nesses 3 valores. Então, nesse caso, não é simplesmente os valores dessas quantidades sendo os dados, toda a informação de todos os dados da radiação cósmica de fundo. Nesse caso, Edésio, aí eu diria que não poderia utilizar essa expressão de Q quadrado reduzido para analisar se o meu ajuste é bom ou não. Mas não saberia dizer qual seria a expressão. Eu sei que no caso de ter correlação, você teria que levar em conta essa correlação para estimar o número de graus de liberdade, que também é outro assunto que teria que ser levado em conta, a correlação dessas quantidades. Mas, especificamente, o que acontece com um Q quadrado reduzido, eu não saberia dizer bem
qual seria o tratamento. Uma possibilidade, assim, pensando, seria voltando atrás estimando a distribuição de Q quadrado, que tem uma expressão em que a aproximação é olhar para esse Q quadrado reduzido, mas tem uma expressão utilizando a distribuição de Q quadrado para estimar esse valor. Então, eu acho que seria mais por aí. Certo. Ok, valeu. Javier, desculpa, Deise, acabei atrapalhando. Mas se por acaso, Javier, se achar que fica complicado, você pode começar amanhã, quando você parou, entendeu? Você ficou tão pouco, então... Se Amanhã não. eu tenho ainda tempo... Você tem ainda 10 minutinhos. Então vou terminar, já está chegando no final. Tá bom. Então eu parei por aqui. Se eu tenho um sigma, eu combino e eu tenho vínculos bons. Se eu tenho que na verdade esses dados são incompatíveis, eu não posso juntar esses vínculos, porque eu obteria essa região de compatibilidade aqui, mas esse vínculo é fictício, esse vínculo não seria real. E então, é importante estimar as tensões entre as estimativas de parâmetros, e no caso cosmológico ainda mais. Então, quando eu tenho uma distribuição unidimensional, quando eu só estou olhando para um parâmetro, essa seria a expressão para calcular a tensão em número de sigmas. Tudo está inspirado nas distribuições, a comparação é com distribuições gaussianas. Então, aqui teria o número de sigmas de tensão. Mas vale a pena, bom, aqui nesse gráfico eu teria uma distribuição vermelha, outra distribuição azul, e eu calcularia desta forma com o valor médio 1 menos o valor médio 2 sobre a soma quadrática dos seus erros, eu poderia calcular a tensão. E, no caso, seria também muito relevante fazer uma generalização dessa expressão, que assim, utilizada em qualquer tipo de análise de tensão, todo mundo concorda com essa expressão, é uma expressão padrão. Então, uma generalização dessa expressão de tensão seria o índice de inconsistência, que é calculado com os valores médios e com as matrizes de covariâncias desses parâmetros. Isso já não leva em conta somente o erro de um parâmetro, senão a sua correlação com o outro, e a correlação de um parâmetro com o outro está representada pela inclinação desses contornos de confiança, das suas elipses de confiança. E a transformação para número de sigmas de confiança, porque às vezes é mais fácil de interpretar, mais comum na literatura, seria a raiz quadrada de 2 vezes esse índice de inconsistência. Então, por que é importante analisar a tensão de posteriors, levando em conta toda a posterior e não a posterior marginalizada, olhando só um parâmetro? Então, aqui temos um exemplo, é um toy model. Se eu olho para esse parâmetro lambda 2, eu não tenho nenhuma inconsistência. Os valores médios são iguais, eles estão na mesma linha, e se eu marginalizar sobre esse parâmetro 1, eu vou ter uma concordância total para o lambda 2. Eu não tenho problema nesse parâmetro. Mas quando marginalizo sobre o parâmetro 2, ou seja, só vou olhar para o parâmetro 1, eu vou ter essas posteriors, as posteriors da direita. Então, se a gente vê essas posteriors, elas não são incompatíveis. Eu tenho um grau grande de compatibilidade entre essas duas distribuições de probabilidade. E, por exemplo, se a gente olha o índice de inconsistência, no caso bidimensional, a gente tem esse valor igual a 20, e no caso
do índice de inconsistência do parâmetro lambda2 marginalizado, a gente vê que se perdeu a inconsistência entre esses dados, que é o que mostram as posteriores. Então, é muito relevante quando a gente vincula parâmetros cosmológicos e vai olhar para a tensão entre conjuntos de dados, utilizar a posterior total de todos os parâmetros e não analisar marginalizações dessas posteriores para ver se tem ou não tem tensão entre os dados. Por exemplo, nesse caso aqui da esquerda, eu vejo que as duas distribuições são incompatíveis. Em pelo menos 2 sigma, elas não estão se tocando, não tem uma região de concordância. Então, com isso aí, tem um trabalho que estamos fazendo, e já são os últimos 5 minutos da apresentação. Volto com aquela pergunta da aula anterior sobre os dados prevalecem sobre o método. Então, era sobre se eu, cosmologicamente, devido a que vamos ter mais e mais dados, posso não ligar para o método estatístico e simplesmente ver o vínculo devido à força bruta dos dados. Então, neste momento na literatura, em cosmologia, temos o problema da tensão na planicidade do universo, ou seja, se o universo é realmente plano ou não, se tem geometria espacial plana. E então, quando eu junto dados da radiação cósmica de fundo, do espectro de temperatura, ou a polarização da temperatura-polarização, com dados de oscilações acústicas bariônicas, eu vinculo muito bem a curvatura. E então, nesse último caso, quando eu junto tudo, o lensing da radiação cósmica de fundo, o BAO e supernovas, eu vou ter um vínculo muito preciso da curvatura compatível com um universo plano. Mas isso é real ou é que eu estou juntando dados com tensões e por isso eu estou tendo um vínculo preciso? Então, nesse trabalho aqui, e hoje de manhã estávamos conversando sobre essas questões a gente tem uma tabela de interpretação de dados, porém, isso não é algo fixo, esses valores, eu não posso interpretar qualitativamente isso de forma rigorosa. Por exemplo, tem valores em que 3.2 sigma é uma inconsistência moderada, e aqui a gente está obtendo para um modelo lambda CDM com curvatura, inconsistência de 3 sigma entre supernova e radiação cósmica de fundo com essa likelihood. Para explicar um pouco mais esse gráfico, seria o gráfico de tensões entre os conjuntos de dados. Esse seria a supernova do Pantheon, esse seria dados de oscilações acústicas bariônicas, isso é radiação cósmica de fundo com essa likelihood, que representa esses dados. Isso aqui é levando em conta também o lenteamento da radiação cósmica de fundo, e essa é também radiação cósmica de fundo analisada com outro tipo de likelihood. Então, aqui vemos tensões muito grandes, e muito grandes comparada com a escala de comparação, a escala qualitativa de comparação de tensões. Então, por exemplo, aqui temos uma tensão de 3.5 entre o PLIC, radiação cósmica de fundo, e BAO, para um modelo lambda CDM com curvatura, mas estamos nesse limite aqui. Então, é uma inconsistência forte, não temos como negá-la, mas fica bem perto desse limite. Então, não é simples interpretar essas tensões. E em alguns casos também temos, por exemplo, aqui, tensões entre supernova e radiação cósmica de fundo, que está em 2.3, sendo esse o limite entre tensão moderada e fraca. Então, eu queria trazer isso aqui para dizer ressaltar que o método estatístico de estimação de tensões e de vínculo de parâmetros cosmológicos faz toda a diferença na análise cosmológica.
Então, nesse momento, a gente está trabalhando e na literatura ultimamente se levantou essa questão, isso foi de final de 2019 para esse ano, vários papers tratando sobre se realmente o universo é curvo ou não, porque unicamente radiação cósmica de fundo, ele vincula, ele consegue medir uma curvatura positiva, um ômega K negativo. Ok. Então, isso é tudo por hoje. Se tem algumas perguntas. Ok, Javier, obrigada. Uma boa apresentação, bem clara. Acho que o pessoal aprendeu bastante hoje sobre essa parte dos métodos estatísticos. Pessoal, vocês têm perguntas? Javier, eu acho que Ok. o pessoal hoje não... Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Uhum. Javier, um momento você falou que quando você combina duas observações, você pode quebrar a degenerescência entre os parâmetros. E aí eu fiquei na dúvida se você estava se referindo à relação entre os parâmetros em si ou alguma região específica favorecida pelos parâmetros. Ok. Quando se fala de degenerescência dos parâmetros, é toda essa parte aqui que eu tenho permitida de alfa e beta. Então, quebrar a degenerescência é, com algum outro tipo de parâmetro, conseguir vincular ainda mais como, por exemplo, nesse caso azul, eu tenho todos esses valores permitidos, toda essa degenerescência, e com essa região vermelha, eu impeço a possibilidade dessa região aqui. Então, se a gente fala que estamos quebrando a degenerescência desse conjunto de dados, combinado com esse conjunto e obtendo essa região aqui restrita. Então, tem a ver com os valores possíveis dos parâmetros. Entendi, obrigado. Mais perguntas? Ok, então eu vou parar aqui a gravação, Javier. Obrigada mais uma vez. Ok. Deixa eu só parar aqui. Só informando